Olá, boa noite! Está começando o SBT Esportes Vale desta sexta-feira e sextou, que beleza! Chegou o final de semana, enfim. Olha só, eu vou falar uma coisa pra vocês. Meus amigos, o que está acontecendo com o Santos? Eu imagino que o torcedor santista, esses próximos dias ou essas próximas semanas, vai dormir de cabeça quente. Porque o que aconteceu ontem no Allianz Parque, embora já era esperado, não é nada demais perder para o Palmeiras ultimamente, perdeu por 2-0. O problema é, a situação em que o Peixe vive realmente está cada dia pior e cada vez mais difícil para reverter essa situação. Por isso que eu já quero pedir a sua participação no 12991848566, 12991848566, porque eu quero saber, porque vai afunilando, o Palmeiras mais líder do que nunca e o Santos, meus amigos, que situação está vivendo. É claro que a gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar também sobre a rodada do final de semana, tem Corinthians, tem São Paulo e claro, ainda vou falar sobre Copa do Mundo, porque agora o SBT é a casa do Hexa. Essa que é a grande realidade. Final de semana também tem Teleton, muito importante a sua doação para ajudar a ACD, que realmente precisa e você pode fazer a diferença com qualquer valor. Qualquer R$5 lá faz a diferença na vida de muita gente, disso você pode ter certeza. Mas falando sobre esporte, o que aconteceu ontem no Allianz Parque? Eu errei, porque eu tinha falado 3-0 pro Palmeiras e perdi a aposta. O Felipe, acho que ele chegou a palpitar dessa vez. Não falei nada, mas eu sabia que o Palmeiras ia ganhar. Você falou que o Palmeiras ia ganhar e, enfim, daqui a pouco a gente vai conversar. E aí você vai poder opinar também sobre quantos pontos o Santos, na sua opinião, vai fazer nas próximas rodadas. Mas antes, o que aconteceu ontem? Pois é, o Palmeiras, mais líder do que nunca, venceu o Peixe e afundou o rival na zona de rebaixamento. Vamos assistir. O Palmeiras recebeu o Santos no Allianz Parque. Desde o primeiro minuto, os mandantes pressionaram buscando abrir o placar. Nesse lance, Flaco Lopes recebeu em profundidade, driblou o goleiro e finalizou, mas Zé Ivaldo tirou em cima da linha, evitando o gol. Aproveitando o fator casa, o Palestra criou as melhores chances da primeira etapa, mas não conseguiu furar a defesa dos visitantes. Abel Ferreira manteve a tática e na volta do intervalo, o Palmeiras seguiu dominando as ações da partida, mas o goleiro Brazão continuava fazendo boas defesas para segurar o empate no marcador. O Santos chegou com perigo nessa jogada, quando após falta cobrada, o goleiro Carlos Miguel deu um soco na bola. Na sobra, Barreal acertou uma bicicleta, mas Gustavo Gomes de cabeça tirou o gol do alvinegro praiano. A noite até então estava sendo de Brazão. O goleiro estava pegando até pensamento. Nesse chute de Alan, o camisa 77 foi no cantinho para fazer a defesa. Mas o Palmeiras insistiu e aos 22 minutos da segunda etapa, Flaco Lopes ganhou a dividida com o defensor e fez o passe para Vitor Roque. O camisa 9 esperou o goleiro sair e limpou a jogada para abrir o placar. 1-0. O Santos sentiu o baque. E aos 35, Rafael Veiga fez um passe em profundidade, deixando Vitor Roque livre entre os marcadores. O atacante viu a movimentação de Brazão e encobriu o goleiro, fazendo um belo gol de cobertura para dar números finais da partida. Final de jogo, Palmeiras 2, Santos 0. Pois é, eu fico imaginando se não fosse o Brazão esse ano no Santos, a situação já não estaria pior. Porque o que está jogando esse goleiro, e eu gosto de exaltar os goleiros aqui nesse programa, vocês sabem muito bem, é brincadeira. Ontem a mesma coisa, o Santos até criou, teve algumas oportunidades, teve o lance da bicicleta, só que o Palmeiras é muito forte jogando em casa. A gente está vendo aqui as boas defesas do Brazão, defesa difícil. Poderia, facilmente. Por exemplo, esse é um lance em que um time que está lutando para não ser rebaixado não pode errar. Porque é no detalhe que o jogo é decidido, e aí principalmente jogando contra um rival tão forte, isso não pode acontecer, é lance de desatenção, e aí o Brazão pouco pode fazer e depois, claro, sentiu o baque, e teve muita gente falando aí que teve ajuda do gramado, a bola entrou no gol, fez um efeito, mas não, qualidade do Vitor Roque, que foi convocado para a seleção, e eu vou falar que inclusive pode ser um problema para o Palmeiras nessa reta final, que vai ficar sem alguns jogadores, mas o Palmeiras mereceu a vitória, e o Santos agora vai ter uma sequência dificílima. Enquanto o torcedor do Palmeiras está cada vez mais líder, viu o Flamengo empatando na última rodada com o São Paulo, venceu o Santos agora, vai encarar o Santos de novo. A pergunta talvez do momento para o torcedor do Palmeiras é a seguinte:
Hoje o Palmeiras tem o Carlos Miguel de titular e tem o Everton que está acelerando a recuperação. Aí eu pergunto pra você, torcedor, na final da Libertadores, quem você escolheria pra jogar no gol do Verdão? Carlos Miguel ou Everton? Felipe, se você fosse o treinador do Palmeiras, quem você escolheria? Cara, eu acho o Carlos Miguel. O Carlos Miguel tem o fator da juventude, né, a favor, porque a explosão maior, tempo de raciocínio. Até a torcida do Palmeiras estava reclamando bastante do Everton nos últimos dias, fazendo meme. Então eu acho que pro palmeirense é indiscutível o Carlos Miguel. Ó, você foi muito bem no ponto que você tocou aí. O Carlos Miguel tem ido bem nos jogos. Agora, um outro fator que eu vou falar pra vocês é o seguinte. O goleiro, ele precisa de sequência de jogos. O Carlos Miguel tá tendo. Ele entrou em uma sequência difícil. A gente ia falar, nossa, é uma barca essa sequência, porque começou com 2 jogos dificílimos, tomou 6 gols, tá se ajustando ali na meta do Verdão e tá tendo sequência. Você colocar um goleiro, embora esse goleiro seja o Everton, multicampeão pelo Palmeiras, goleiro experiente, mas sem ritmo de jogo, para disputar, por exemplo, uma final de Libertadores, na minha opinião, não valeria. Tem que ser também o Carlos Miguel. Não sei se você aí de casa discorda, mas vale a pergunta. Carlos Miguel, para você, palmeirense ou Everton? Manda aí no 12991848566. São 2 grandes goleiros, obviamente. O Carlos Miguel mais jovem. Eu acho que é questão de tempo, realmente, ele assumir de vez a titularidade do Verdão. E pra você, Lucas, sem mureteiro, hein? Sem mureteiro. Pra você, quem você colocaria? Quem eu escolheria para ser... Quem você colocaria como titular? Carlos Miguel. Para mim, eu escolheria o Carlos Miguel com certeza, justamente por isso. Você acha que já deu a época de Everton no Palmeiras? Eu acho que o que você falou é uma verdade. Ele estava sendo um pouco irregular nas últimas partidas. Em algumas ele estava fazendo grandes defesas e em outras ele estava falhando. Isso acaba contando muito. O goleiro precisa ser regular. E ele é um grande goleiro, só que você tem do lado a sua sombra o Carlos Miguel, que começou até com algumas dúvidas sendo jogador, né, sendo o goleiro do Palmeiras, só que agora engatou uma boa sequência, é o segundo jogo, fez boas defesas ontem, fez boas defesas no jogo passado e vai ganhando confiança para isso, para jogar. Ou seja, aí você vai tirar o Carlos Miguel para colocar o Everton, que tá frio teoricamente, numa final de Libertadores, eu acho que não vale. Eu acho que o Everton, ele é um grande goleiro, ele fez o que fez pelo Palmeiras, é um ídolo do Palmeiras. Só que talvez seja o momento realmente do Carlos Miguel agora. E eu já tinha até imaginado isso, o Carlos Miguel, pela qualidade que tem, começou conturbado, mas tem mostrado muita confiança agora e cada vez, obviamente, isso vai aumentar se tiver essa sequência. Então, tirar o Carlos Miguel agora para colocar o Everton, na minha opinião, não é negócio. Claro que você aí de casa pode discordar. E falando em goleiro, temos aí o outro que tem sofrido bastante, que é o Brazão, que aparece demais. Um excelente goleiro. E quando o goleiro aparece demais, meus amigos, aí você pode ter certeza que tem algum problema na parte defensiva. Não só defensiva, porque o Santos tem um problema em vários setores. Mas quando o goleiro é sempre o melhor em campo, é porque a situação ali dos jogadores de linha não tá tão boa assim. E o Brazão tem se destacado sempre. Eu até tinha comentado do Brazão ser convocado para a seleção brasileira como oportunidade. Porque merece, na minha opinião. Às vezes, muita gente até comenta, eu acho que é verdade, que ele pode ir muito afoito, sair com uma força excessiva, mas está segurando a bronca. Se não fosse o Brazão esse ano, talvez o Santos estivesse numa situação muito mais complicada. Mas enfim, vamos aguardar os próximos capítulos, que para o Santos, meus amigos, não são capítulos fáceis. E claro que o torcedor santista não quer viver o que viveu no ano passado, disputar uma Série B novamente, enfim. Enfim, que coisa, hein? Que coisa. E falando em próximos capítulos, vamos falar então da próxima rodada do Brasileirão e já aproveitando o Palmeiras, que a gente acabou de falar, o Palmeiras vai entrar em campo no domingo para encarar o Super Mirassol. É a última rodada antes de ficar desfalcado por conta da data FIFA. Aí vai sair Flaco Lopes, vai sair Vitor Roque, por enquanto, pode sair até mais, Piquerez, enfim. E aí eu ia falar agora, o Carlos Miguel vai jogar, eu tinha até tocado nesse assunto pra gente comentar agora, eu me adiantei. É uma rodada difícil pro Palmeiras, obviamente, encarar um Mirassol fora de casa é fácil? Não é. Só que do outro lado tem o Palmeiras, que vem em uma sequência muito boa no Brasileirão e vai disputar o título. Não tem o que fazer, o Palmeiras tá muito bem, vai completo. O Mirassol, não sei se... Vamos lá, vai, não sei se vai tirar. Eu acho que esse jogo aqui... Mirassol que ainda não perdeu pra nenhum paulista, hein? É a pedra no sapato de todos os paulistas. Você acha... De todos os times. Pois é, você acha que o Mirassol vence o Palmeiras, Felipão? Cara, jogando em casa, o Mirassol tá mostrando uma força que não sei de onde os caras tirou. Impressionante, né? 2-1 Mirassol, hein? Já dei meu...
E a gente fala que o Mirassol não é um time, obviamente, que não tem nenhuma grande estrela, mas o Mirassol tem conjunto. O que o Palmeiras tem também, embora tenha as estrelas, mas o Palmeiras é muito forte no conjunto. Jogando em casa, pra mim esse jogo empata e vai ser 2-2. Depois vocês me cobrem na segunda-feira. E é um bom negócio pro Mirassol empatar com o Palmeiras. O Palmeiras é mais líder do que nunca. Um empate nessa rodada não seria ruim também, principalmente por se tratar de um jogo fora de casa. E já que falamos do Palmeiras, agora vamos continuar falando do Santos, que o Santos, meus amigos, tem uma missão dificílima, para não dizer quase impossível, que é encarar o Flamengo no Maracanã. Pois é, o jogo acontece no domingo às 6h30 e a esperança do torcedor qual que é? O retorno do Neymar. Ele não jogou no Allianz Parque por conta do sintético, mas agora ele vai jogar. E aí, além disso, olha só, você imagina você, torcedor santista, e se você não é torcedor santista, você imagina se você fosse com essa sequência que o Santos tem. Porque o Santos vai encarar o Flamengo no final de semana. Depois ele vai jogar contra o Palmeiras de novo em rodada atrasada. E ainda tem Mirassol, tem Sport, Juventude, Cruzeiro, se não me engano, o Internacional. É uma sequência dificílima. E aí vamos pegar alguns cenários, por exemplo. O Santos perdeu para o Palmeiras agora. Aí vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Tem o Neymar, que eu acho que realmente ele é uma motivação a mais para essa equipe, só que do outro lado a gente tem o Flamengo, que é o melhor elenco do país, um dos melhores, Neymar, né? Mas vamos combinar, perde, né? Exatamente, na minha opinião, é um jogo de... Não vou cravar que perde aqui, porque futebol é futebol. Mirassol, Mas perde também. se a gente... agora faltam 8 rodadas, né, Felipão? Depois 7 ou 8 rodadas. Como o Santos tem uma atrasada, faltam 6 pro Faltam 6 para o Santos. Então, por exemplo, contra Palmeiras de novo, contra Flamengo, contra Mirassol, contra Cruzeiro, e se eu não me engano tem o Internacional, são 5 jogos que o Santos vai ter que fazer o que não fez o ano inteiro. Essa é a grande realidade. Tem que somar pelo menos 50% dos pontos nesses próximos jogos. Senão, meu amigo, a casa vai cair. Não só a casa, como o Santos. Então, talvez o Neymar seja um fator motivacional a mais, obviamente, até para os outros atletas. Agora, uma vitória no Maracanã, ótimo. Eu acho que daria um gás para o Santos conseguir ir confiante até contra o Palmeiras de novo e para as outras partidas. Agora, e se o Santos perde para o Flamengo? Você já pensou? Como é que vai se recuperar para encarar de novo o Palmeiras e as outras partidas? Tudo depende muito. Mas não podemos dizer que o Santos não vai decidir o campeonato, hein, Felipão? Porque o Santos pode definir o campeonato. Tanto lá em cima quanto lá embaixo. Quanto lá embaixo. Pega o Cruzeiro, Mirassol, o Palmeiras e o Flamengo. Simplesmente os 4 primeiros colocados. Simples assim. Então o Santos pode ajudar aí nessa decisão de campeonato. Tem Flamengo, tem Palmeiras, tem todo... o Sport e Juventude lá embaixo. O Sport pra mim o Santos vence e o Juventude também. São 6 pontos. Agora os outros realmente não dá pra cravar. Tem que ganhar do Flamengo. Empate nem é negócio. Tem que ganhar do Flamengo e vamos ver se o Neymar realmente consegue ajudar de fato o Peixe, que vive numa situação muito, muito delicada. E seguindo então com a nossa agenda do final de semana, torcedor, vamos falar do São Paulo, porque o Tricolor sonha com uma vaga, claro, na Libertadores ou na pré-Libertadores e já entra em campo amanhã contra o Bragantino. O jogo acontece às 9 horas na Vila Belmiro, lembrando que o Morumbi não está sendo utilizado porque foi alugado. Que beleza, hein, Felipão? Cheio de show por lá. Que isso? Não parece que a torcida do São Paulo se adaptou à Vila Belmiro. Tem acompanhado o Bragantino que venceu o Corinthians na última rodada, agora tem o São Paulo que empatou com o Flamengo na última rodada. Tá confiante, tá brigando por uma vaga ao menos na pré-Libertadores. O Crespo não vai ter muitos problemas, inclusive tá tendo a volta do elenco, né? Que ficou muito tempo, o São Paulo ficou muito tempo com jogadores no DM, agora tá tendo a volta. Eu acho que a única coisa que o torcedor de São Paulo não ficar chateado é pensar que realmente se tivesse talvez os jogadores antes disponíveis ali todos, poderia ter sido um ano diferente pro São Paulo, que agora vai ter que se contentar com talvez uma vaguinha nessa pré-Libertadores, que, Felipão, vamos combinar, seria de ótimo tamanho. Tá de ótimo tamanho. Tá. Uma temporada feita, sai até no lucro, cara. Exatamente, seria até lucro. Seria até lucro, mas enfim, então entra aí o São Paulo em campo amanhã contra o Bragantino e pra mim o São Paulo vai vencer esse jogo e vai vencer por 2-0. Tô palpitando hoje, eu não tô ficando em cima do muro não. É isso aí, que eu quero que você participe também no 12991848566. Bom, quem perdeu na última rodada foi o Corinthians perdeu pro Bragantino, que o Bragantino sempre se mostra uma pedra no sapato do Corinthians especificamente, principalmente jogando em Bragança Paulista. Dessa vez o Corinthians vai encarar o Ceará no domingo às 4 da tarde, jogo que acontece na Neoquímica Arena.
É assim, né? O Corinthians também, obviamente, está tentando uma vaga na pré-Libertadores através do Campeonato Brasileiro, mas ainda sonha com a Copa do Brasil, que vai disputar a semifinal contra o Cruzeiro e seria um acesso mais fácil para a Libertadores. Do outro lado, a gente tem um Ceará e geralmente a lei do ex funciona muito, é impressionante. Então, lá no Ceará você tem Pedro Raul, tem alguns outros jogadores que estão lá, que aí será que vai acontecer de novo? Será que o Pedro Raul, que não fez quase nada no Corinthians, vai atrapalhar os planos do Corinthians de alguma forma nessa rodada? Não sabemos. O Corinthians é favorito sim, vai jogar em casa e pra mim vence essa partida. Já que eu tô palpitando, o Corinthians vai vencer, caso ainda queira realmente sonhar com uma vaguinha na pré-Libertadores através do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem usado o seu trio, inclusive contra o Bragantino, foi a primeira vez que o Corinthians perdeu com o trio Memphis, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Claro que foi um jogo com muita polêmica. Quase não tá tendo polêmica nesse Campeonato Brasileiro, inclusive. Nossa Senhora, que coisa! Quase não tem da arbitragem. Mas enfim, vamos aguardar. Acredito que nesse jogo especificamente, principalmente pro Corinthians, que sonha também, é claro, virou a página do rebaixamento, agora mira algo ainda melhor no Brasileiro. Essa vitória vai ser crucial e eu acredito que sai. Além desses jogos que eu comentei, teremos outros jogos do campeonato. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão que o Felipão, que é fera demais, vai colocar pra gente. Tá aí, o Sport vai encarar já amanhã o Atlético Mineiro. O pessoal, eu acho que se tiver algum torcedor do Sport assistindo, vai ficar chateado comigo, que eu sempre falo, o Sport é o primeiro classificado da Série B. É que é difícil mudar esse cenário. Muito difícil. Aliás, pra não dizer impossível, hein, Felipão? Que o Sport vai fugir, não dá mais. Dizem que nada é impossível no futebol, mas mas... Não, se o Sport conseguir fugir, eu acho que nem matematicamente isso é bom. Não vai apostar não, que você lembra não. Eu vou pintar o meu cabelo de vermelho e vou desenhar um leão no cabelo. Nem sei se é possível. Anota aí, eu vou atrás de alguém. O Vasco vai encarar o Juventude, teremos Internacional e Bahia. No domingo, olha aí, Vitória e Botafogo. Vitória, que é esse jogo aqui, o torcedor do Santos está de olho, que o Vitória está disputando ali diretamente uma vaga na Série B. Temos no Mineirão amanhã Cruzeiro e Fluminense e ainda amanhã também às 8h30, Fortaleza e Grêmio. Vamos dar uma olhada na tabela para a gente entender principalmente, claro que a briga na parte de cima a gente já sabe, mas na parte de baixo o bicho tá pegando. Palmeiras e Flamengo, olha só, o Palmeiras tem uma gordurinha na liderança, o que pode deixar, até o Palmeiras empatando contra o Mirassol, tá tudo certo. O Flamengo que vai encarar o Santos, rapaz, o Felipe já falou, coloca 3 pontos pro Flamengo aí. Aí vem Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Vasco, Corinthians, todos muito, a pontuação tá próxima, todo mundo brigando por uma vaga do que pode ser ainda um G8. Do outro lado, vamos dar uma olhada no outro lado da tabela, a gente vai ver a situação dos clubes que querem fugir da zona de rebaixamento. Atlético Mineiro nem tanto, o Bragantino com 39, mas Bragantino, Ceará e Grêmio tem 39, e aí vem o Internacional com 36, que ainda vai encarar o Santos, olha só que sequência difícil. E aí vem Vitória com 34, Santos com 33, Juventude brigando para sair com 29 e Fortaleza. Do Fortaleza, eu diria que até o Internacional, se não até o Grêmio, Ceará e Bragantino, com 39, a situação tá complicada, hein, Felipão? Ô Lucas, lembrando que a gente falou que o Santos ganharia 6 pontos na final. Isso mesmo. Chegaria só até o Atlético Mineiro. Pois é. Não somaria 40, ficaria aqui ainda muito apertado. Se o Vitória vencer, por exemplo, o Botafogo e o Santos perder, a situação fica ainda mais complicada. Bom, acho que assim, passo a passo, tem que ganhar do Flamengo e depois vivendo semana a semana. Que se pensar muito lá na frente, realmente a sequência do Santos é muito complicada. A Série B tá aqui, né? Tá cheirando o cangote. Mas... 50% de chance do Santos cair. Já chegou a 50%. Pois é, então a situação realmente está cada vez mais difícil, tudo vai depender muito desse jogo do final de semana e ainda assim nada garantido. Ganhar do Flamengo não é fácil, mas não é impossível, torcedor. Calma, fique tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos respirar um pouco, eu vou para um rápido intervalo, mas você não sai daí não, hein, que ainda tem muito mais SBT Esportes Vale. Já já eu tô de volta. Estamos de volta com SBT Esportes Vale. Estou muito feliz com a sua participação. Sexta-feira, já trabalhou durante a semana, tá aí curtindo o esporte, às vezes preocupado com o seu time. Tem muitos santistas participando aqui falando: o meu peixe vai sair dessa situação. Infelizmente vai dar Flamengo. Santos na Série B, Felipão. Eu diria que
Claro que o torcedor santista está esperançoso, mas ainda assim, grande maioria, todo mundo entende que a situação está muito complicada. Ô Lucas, eu não sei se você concorda comigo, mas eu tava vendo uma matéria que falou que a principal ajuda do ano foi a principal crise. Pois é. Que é o Neymar, né? Neymar, e já que investindo muito e pagando. E já que você deu a deixa, eu vou falar diretamente com você, torcedor santista, vou olhar nos seus olhos agora. Me parece que o Neymar, depois a gente vai confirmar essa informação, caso o Santos caia, não fica na Vila. Confirmada, pode confirmar. Então, pois é, se porventura, se o Santos for pra Série B, o Neymar vai embora. E o Neymar vai embora deixando o quê, né, de história nessa última passagem? Você já pensou? E vai pra onde também, né? Quem que vai aceitar pagar esse salário? Quem aceitaria o Neymar no time hoje? Ano de Copa do Mundo ano que vem. O Neymar, querendo ou não que ele precise provar, mas ele precisa jogar para ter forma física. Até pro Neymar as coisas começam a ficar ainda mais difíceis. Isso se o Santos for para a Série B. Ainda que não aconteceu, ele é sim uma esperança pro torcedor. Eu acho que, claro, o Neymar jogando obviamente ajuda, mas ele sozinho não faz milagre. E ainda mais fora de forma. Mas vamos ver, contra o Flamengo tudo pode acontecer, tem muita gente mandando mensagem, muito obrigado inclusive. Mas já que eu falei de Copa do Mundo, falei de Neymar e a gente tem falado sobre esse assunto, hoje, por exemplo, se a convocação fosse, o Neymar ia ficar de fora da Copa. A última vez que o Neymar jogou foi em 2023 pela seleção brasileira, hoje ele não tem condição física nenhuma. Mas vamos aguardar os planos de Ancelotti em 2026. O que eu tenho certeza é que a seleção está mais perto do Hexa do que nunca. Aí você vai me perguntar por quê, Lucas? Porque dessa vez a casa do Hexa é o SBT, pois é. SBT e N Sports adquiriram os direitos e com isso vão garantir a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Pois essa vai ser a 5ª edição da maior competição de futebol do planeta aqui na tela do SBT. Vamos assistir. A maior competição 86, 90, 94, 98 e agora em 2026 chega para fazer história. A gente se sente convocado, como é uma convocação para a seleção brasileira, o SBT nos convocando e convocando o público para uma Copa do Mundo, é a mesma sensação. Vem, acompanhe aqui no SBT, porque vai ter uma galera muito boa para comentar esses jogos. Vocês vão ter essa oportunidade de vibrar, porque vai ser muito legal e quem sabe aí a gente ser campeão. Um mundial que vai esbanjar inovação, começando pelo próprio torneio. Será a maior Copa da história com 48 seleções participantes, pela primeira vez sediada em 3 países e que será levada ao torcedor brasileiro em um formato único, uma parceria entre o SBT e a N Sports. Vamos lá, Brasil! E será que a transmissão contará com a participação do nosso amarelinho? Brasil! E haja coração, amigo, para maior novidade. Sim, Galvão Bueno será o comandante desse timaço, ao lado de Thiago Leifert. Com que alegria eu agora... No Instagram, Galvão comemorou o anúncio. Estaremos juntos mais uma vez, no SBT, TV ao vivo, na casa de Silvio Santos. A bênção, seu Silvio. E na nossa N Sport do mundo digital. É isso mesmo, um só time. Sempre as mesmas transmissões, os mesmos comentários, programas, shows, com o meu amigo Thiago Leifert e uma equipe de parceiros, grandes nomes com muita experiência em Copas do Mundo. Então, escuta aí o convite. Vem que é tua, torcedor! Eu, como fã de futebol, também tenho a voz dele num lugar de muito carinho e vai ser incrível poder trabalhar com ele de novo e poder escutar de novo a voz dele na seleção brasileira, que foi algo que eu cresci assistindo. E o meu sonho de ser narrador tem muito também do Galvão Bueno, de ter escutado ele na Copa de 94. Então vai ser uma honra estar com ele e fazer mais uma Copa com o Galvão. Vamos te contar todas as emoções que vão acontecer em estádios espalhados por Estados Unidos, Canadá e México. Nunca participei de uma Copa. Quem sabe aí a gente não possa narrar uma final de Copa do Mundo com o Brasil sendo campeão. Estamos chegando em 2026 com o maior torneio do mundo. O maior evento esportivo do planeta vai estar no SBT em 2026. Um 2026 especial. Você vai poder acompanhar na tela do SBT o melhor do nosso futebol com a Copa Sul-Americana e 2 dos maiores campeonatos do mundo, a Copa e a Champions League.
É um momento muito espetacular para o SBT. A TV mais alegre do Brasil, e Copa do Mundo é alegria, né? A alegria que contagia. E essa casa é muito especial e tem total a ver com tudo isso. Então, eu tenho certeza que vai ser um barato. Aqui você vai ver a Copa com o DNA do SBT. A tradicional alegria, diversão e bom humor que você já está acostumado. Que reúne as famílias para ver os grandes craques do futebol mundial. E quem sabe trazer para casa o hexacampeonato do Brasil. E claro que onde tem brasileiro em campo, a gente tá de olho. E será que já dá para tentar saber alguns detalhes do que vem por aí? Eu vou chamar o VAR, alguém vai dar esse spoiler, mas não sou eu. Não posso, é segredo, mas ó, se preparem, porque vai ser demais. Já que a gente ainda não consegue dar nenhuma espiadinha, a gente convida você, nosso amigo SBTista, para acompanhar essa Supercopa do Mundo com a gente. Uma coisa eu já adianto para você, meus amigos. 2026 vai ser um ano histórico aqui para o SBT. Para nossa região, nós já estamos planejando muitas coisas, criando novidades que vocês não fazem nem ideia. Mas é claro, tudo isso por você, que você aí de casa veste de verdade a camisa da seleção, mas também veste a camisa do SBT e nos acompanha sempre. E você merece sempre o melhor. E com certeza, com esse timaço, nós desse lado e você aí do outro lado juntos, essa sexta estrela vem, hein? Eu tô confiante mais do que nunca agora. E que timaço lá em São Paulo, Galvão Bueno, Thiago Leifert, Nadine Bastos, meu grande amigo Mauro Betti. Inclusive, estamos preparando um programa especial com toda essa galera já para falar da Copa do Mundo do ano que vem. Você já pensou? Pois é, só um spoiler, porque 2026, meus amigos, quando vocês ficarem sabendo de tanta novidade que tá vindo por aí, vocês vão falar o quê? Aí é que eu não perco um jogo mesmo no SBT, disso eu tenho certeza. Bom, e com isso já está acabando o nosso programa, está acabando o nosso tempo nessa sexta-feira. Muito obrigado por mais uma semana de muitas participações, muita audiência, muito carinho. Isso sempre, claro, é fundamental pra gente, porque esse tipo de programa eu não canso de falar, é o que é por sua conta. E as crianças também, que são fenomenais, que sempre participam. Um abraço para todo mundo que sempre está aqui coladinho na tela do SBT em toda a nossa programação. E agora sim, fiquem bem, aproveitem o final de semana. Esse foi o SBT Esportes Vale de hoje. Você sabe muito bem, a melhor jogada é aqui. Tchau!